Olá amigos, tudo bem? Olá mamães, futuros papais, futura família, pessoas interessadas, que é samurai. Estou aqui com hoje posso falar, uma grande amiga, uma pessoa que admira um trabalho lindo. Faz um trabalho com a minha filha excepcional. Me ensinou muita coisa dentro dessa área. Eu tenho enorme prazer de receber a doutora Renata, que eu não vou nem chamar de doutora Renata, tudo bem? Claro. Posso só chamar de Renata? Claro. Que aliás é uma das coisas que eu acho mais legal na Renata, é isso daqui, ela é low profile, ela não tem esse ego, ela não faz nenhuma questão de se colocar num pedestal diferente do seu, ela fala no mesmo nível com você. Acho que quando a gente quer realmente estar preocupado com a pessoa, a gente não está preocupado com a gente. Então se você quer falar com alguém menor, você abaixa e fala com ele, você não olha de cima para baixo, você dá um ponto de vista meu. Eu acho muito legal, eu lembro até o dia que você foi colocar o seu jaleco para sair lá da sala de parto, e aí você falou, deixa eu colocar minha fantasia que eu tenho que ir lá na recepção, não posso ser assim. Isso ficou marcado para mim para sempre, eu achei isso no animal, achei do caralho isso daí. Bom, Renato, primeiro um grande prazer ter você aqui, muito obrigado ter você aqui. Quem estiver vendo aqui vai aprender bastante agora sobre parto humanizado, criação humanizada. Como eu posso definir isso? Não sei. Não sei, tá vendo? É tudo difícil de definir aqui. Eu acho que também não tem definição. Eu acho que até porque quando a gente começa a definir muito, a gente cai em alguns critérios, do tipo, parto humanizado é isso. Começa a rotular, né? Começa a rotular e parece que tem um checklist que se você faz isso, se você tem parto natural, se você amamenta, se você faz cama completa, você tem uma criação, por exemplo, criação com apego, que é muito falado. E na prática não é assim, né? Na prática cada coisa funciona para uma família, né? Cada um sabe o que é melhor dentro daquela, né? Daquela comunidade, que é a família, do que o pai e a mãe acreditam, o que eles acham que é melhor para ele, como eles ficam melhor. Então não tem um rótulo ou uma receita ou nada. Tem, eu acho que acima de tudo um respeito, né, à individualidade da pessoa e à natureza, né, que nada, que a gestação é o maior símbolo da natureza e maior, né, eu acho que é a maior prova de que como somos pequenos diante da natureza, né? E como a natureza é perfeita. Como a natureza é perfeita. E como se a gente não interferir, né? A maioria das vezes dá certo. Você sabe que assim, eu mexo muito também com luta, né? E luta tem muito disso quando a gente tenta colocar a cabeça para lutar, provavelmente é a hora que a gente toma as piores decisões. Porque o nosso corpo ele tem um instinto de sobrevivência que é muito mais aperfeiçoado do que a nossa capacidade de agir nesse momento. Por quê? Porque a gente é o gene que venceu. Exatamente. E o gene que venceu, lá na pré-história, ele venceu a custa de muita luta. Então esse gene está carregado de informações de sobrevivência que a gente não precisa usar hoje, então a gente nem sabe como fazer. E quando a gente precisa, isso falando numa luta esportiva mesmo, num campeonato, quando eu racionalizo a luta é a hora que eu perco a luta. Sim. Eu tenho que vivenciar a luta, tenho que aprender a domar as minhas emoções e tirar o cérebro do jogo. Porque é instintivo, né? Você tem isso dentro de você. E eu acho que na maternidade talvez funcione um pouco assim, no sentido de que é natural, de que o corpo da mulher foi feito para isso, né? De que está preparado. Mas eu acho que a vida como a gente vive atualmente, a sociedade, os valores, levam a gente a uma racionalização do que é natural. E aí você acaba achando coisa onde não tem, né? E aí começa a entrar, né, todas as questões burocráticas da medicina, dessa mudança de trazer o parto para deixar de ser um evento fisiológico para ser um evento médico, um evento como se fosse uma doença, alguma coisa que precisa ser tratada. E não é, né? E não tem nada mais. Se nós estamos aqui há 5 bilhões de anos, não tem nada mais natural que isso, né?
Tata, me fala uma coisa, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou a medicina? Quando você começou, você já trabalhava dessa forma? Qual foi o seu gatilho para mudar isso? Quais foram suas experiências? Hoje vendo, né, acho que não, é difícil a medicina, a faculdade, tudo, ela te leva a um modelo que é muito tecnocrático, é isso que você vivencia. Mas eu lembro que eu quis fazer medicina porque eu sempre achei o corpo humano fabuloso, né? Quando você lê qualquer coisa, o coração bate, leva sangue para milhões de... Você vê como é uma máquina perfeita. E eu sempre tive certeza de que a gente nunca conseguiu fazer nada igual, né? Eu falei, eu vou estudar isso aí, que eu acho que aí, né, dá a resposta para tudo. Então eu fui fazer medicina, eu acho que muito por causa disso, porque pela essa admiração que eu já tinha pelo corpo humano. E dentro da medicina, você chega sempre achando que você vai fazer a cirurgia mais sofisticada e não sei o quê. E quando eu conheci a pediatria, eu vi que era onde a gente entrava dentro da família. Quando você cuida de uma criança, você entra na família, você muda a família revê seus valores em relação a tudo. Então é uma mudança muito grande, né? Então a minha sensação era, nossa, se eu fizer pediatria, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você transforma um contexto e não... Exatamente, você transforma uma família, história, né? Você muda o rumo de uma história. Então... E aí eu fui fazer pediatria por causa disso. Aí no final da pediatria eu fiz neonatologia, que é que a gente se especializa nos cuidados com os recém-nascidos e recém-nascidos de UTI. Eu trabalhei um tempo em UTI. E na UTI a gente vai para o antinatural, né? Que é quando deu errado, quando precisa de algumas intervenções. E isso sempre foi, né, uma questão. Na UTI a gente intervém muito mais. Mas aí você acaba salvando bebês que não sobreviveriam em outras situações. Mas num dado momento eu descobri que eu gostava de trabalhar com a saúde, não com a doença. Legal. Né? Que o meu ponto era a saúde. Na UTI você está tratando a doença, você está tratando intervenções desnecessárias, você trata iatrogenias, que é quando esse excesso de medicalização da medicina leva algumas questões, né, como os partos antecipados, né, então, aquilo para mim soava muito antinatural. Então eu comecei e eu trabalhei em vários tipos de hospitais e eu via que aquilo, dentro do hospital, o parto era muito medicalizado, era muito... E assim, você não sentia aquilo como uma coisa natural, né? Aquilo era um evento muito... Aqui, mais uma. Linha de produção. Próxima, linha de produção. Fordismo, né? Você não tinha, exatamente, mas com pessoas, né? Você não tinha tempo. E com o nascimento, o evento mais importante da vida. Pra mim, até hoje, tirando o meu nascimento, foi o da minha filha. Então, e assim, são coisas que você não esquece, que você... Né, vai caindo fichas, né? Peraí, o título brasileiro do Palmeiras do ano passado também foi um evento meu Deus. muito interessante. Pergunta pro seu marido que ele vai te falar isso. Eu sei. O nascimento dos filhos e o título do Palmeiras. E não só esse, todos os outros também. Mas o nascimento é em primeiro lugar. Então o nascimento. E é aquela coisa, vão caindo fichas, é um processo. Então eu ficava ali naquele trabalho e eu tinha certeza que não é por aí, não é por aí, não é por aí. E isso foi quase 10 anos atrás, e aí eu comecei a me questionar muito, a chegar a um ponto de pensar em mudar de profissão. Já tem uma história igualzinha. E chegar a pensar que se a medicina é isso, não é isso que se eu vou virar escrava de hospital para fazer a linha de produção rodar, eu não quero, e eu não queria mesmo. E aí foi que então vamos buscar, né? Não tinha ainda tanto, não se falava tanto sobre parto humanizado, não tinha rede social, que é uma grande forma de divulgação. Gisele Bündchen ainda não tinha parido na banheira para ajudar a gente com o movimento. Então, não tinha saído alguns documentários, com o Márcio Garcia, com gente não que tinha o renascimento do parto. Era um movimento que estava muito no começo. E aí eu fui buscar, encontrei pessoas maravilhosas no caminho, o pessoal do Gama, que
Vocês chegaram a ir lá, né? Que também estava começando e a gente foi meio que... Desbravadores, né? Eu entrei encontrei outras pessoas que pensavam como eu, falei, nossa, existe... Nós estamos falando de quando isso? Isso foi por volta de 2009. Então já tem um bom tempo. Foi 2009. Então quase há 10 anos. Foi 2009. Que eu encontrei o Gama, que eu encontrei a Ana Cristina, daí ela começou, então, foi isso, eu encontrei na internet, ela falou, não, vem aqui conhecer, eu conversei com ela falou, você quer ver um parto com a gente? Quero. Aí um dia ela me chamou, eu fui lá ver um parto e de repente eu falei, assim, aquela coisa que eu sentia, dá pra fazer diferente, eu falei, meu Deus, dá pra fazer diferente. E aí comecei a atender nisso, tinha muito poucos profissionais envolvidos, tinha muita restrição nos hospitais, ainda não era nada muito falado. E aí em 2011 nasceu meu segundo filho, né? Que eu já estava nessa vibe, nessa atmosfera, então ele nasceu num parto natural. A minha primeira filha tinha nascido num parto normal, mas que foi medicado, né? Então foi outra história. Ele nasceu num parto natural, eu vivi essa transformação, o quanto foi transformador, né? E aí a partir disso não teve mais volta, mas foi um período que eu tive ele, depois eu tive minha terceira filha, e nesse período eu parei de atender partos para me dedicar a eles, né? Para fazer o que eu falo para vocês fazerem, eu estava fazendo. Justíssimo. Eu estava fazendo, né? Então eu parei de atender partos, fiquei um tempo com eles, voltei o ano passado a atender mais partos. Eu sempre atendia um ou outro que tinha os irmãos, né, dos meus pacientes que tinham nascido, então sempre estava ligada, mas eu não estava, porque isso requer um tempo, isso requer uma entrega. Eu estar num parto requer uma entrega que você precisa estar 100%, você precisa, como foi namoro, precisa ficar 12 horas, nós vamos ficar 12 horas. Eu não posso olhar pra tua cara e falar, entendeu? Nossa... Você me viu dormir. Renata dormiu. Sentada. Mas tudo bem, mas eu tava. E eu durmo que é pra estar acordada na hora que ela nascer. Na hora que ela nascer, porque até ela nascer você não tem função, né? Até ela nascer não tem. Eu posso chegar na hora que ela nascer. Mas não tem função, mas assim, só confiança de estar lá já é outra coisa. Total. Né? Só sem dúvida. Porque às vezes quando a gente não chega, gera uma porque ela não vai nascer sem ninguém perceber, né? Então quando a gente vê que tá quase nascendo, dá pra te acordar, né? O Natal, porque agora chegou a hora. Eu dormi acordada. Mas que foi uma longa madrugada, mas e assim. Foram 19 horas. No final, é uma história, né? Você vive essa história junto, né? Então é uma entrega. Quando eu tô no parto, eu tenho que esquecer, né? Não pode ter problemas lá fora. Então é uma entrega muito grande. E eu sabia que com meus filhos pequenos, eu não ia conseguir fazer isso. Eu amamentava, eles foram muito próximos, eu era muito pequena, então eu optei por parar um tempo. Só o parto, mas como pediatra você continua atendendo no consultório? Eu diminuí o consultório. Fechou mais a agenda, né? Diminuí o consultório. Eu atendia numa maternidade pública aqui, tinha um grande índice de parto normal e a gente batalhava muito pela humanização lá dentro e conseguiu melhorar bastante. Pode falar onde já que é pública, legal às vezes. É num amparo maternal, né, que eles têm uma intenção bem legal, tem uma taxa de parto normal grande, tem um pessoal muito dedicado e que acredita, né, porque é preciso acreditar, né? O primeiro passo é acreditar. Né, porque atualmente tem a questão de ser um bom nicho de mercado, mas se você não acreditar... Como tudo na vida. Então, eu acho que é um pessoal que acredita, né? Claro que numa maternidade pública você tem algumas questões, mas... Na particular você vai ter outras também. Você vai ter outras, exatamente. Mas mais acessível para a maioria da população e é uma mentalidade muito que muita legal. gente pergunta, às vezes não tem a condição de contratar uma equipe particular e não sei o que, então é legal às vezes saber esses lugares que são gratuitos e você pode... E eu acho que é legal que a população use e estimular, solicite. Né? Porque essa mudança, inclusive essa mudança de mercado, a aceitação na hora dos hospitais, vem de uma demanda das mulheres. Não é
não é os médicos agora acharam que é legal investir nisso. É uma demanda das mulheres que estão tomando consciência do como o sistema se transformou e que é preciso, né, você ter uma luta ali, porque eu acho que muitas vezes as mulheres, e devia ser assim, né, achavam que era natural. Não, eu vou na maternidade, tenho meu filho, né? E por muito tempo elas passaram como coadjuvantes também nesse processo. Sim, né? Exatamente. Havia um monte de interferência no corpo dela e ela tinha o direito de ficar quieta. Porque faz parte do processo, né? Faz parte do processo despersonificar, né? Entrar na linha de produção e aí a gente faz igual para todo mundo. É mais fácil quando despersonifica. Exatamente, faz parte do processo. Mas eu acho que as mulheres tomaram esse protagonismo, esse movimento está cada vez maior e acho que isso que está fazendo a mudança. Então, para uma maternidade pública, quando você tem mulheres que sabem dos seus direitos, sabem o que solicitar, sabem que pode ser diferente, com essa demanda lá dentro, traz uma transformação. Então, por isso que também eu acho que é muito positivo. Então, eu fiquei esse tempo voltando, né? Fiquei esse tempo lá. E quando os meus filhos cresceram, eu falei, não, agora eu posso não estar lá quando eles dormirem, eu posso, né? Não estava mais amamentando, não estava mais com... Pode viver sua missão, né? Não, acaba nunca, né? Mas, não, então, pode viver ela, abraçar ela de verdade, na causa. Eu posso me entregar. Pode se entregar. Eu posso dizer, eu vou ficar nesse parto o tempo que for, porque tudo bem. É que o parto é uma entrega de todo mundo, né? Exatamente. Era a maminha, era da Aline, era da minha filha, era sua, era da Ana Paula, era de todo E por isso que é um processo tão intenso, por isso que... Tão marcante. E que você entra em contato com, né? Eu acho que com a sua maior natureza, sua essência, né? Com a sua essência. Então, acho que é uma oportunidade linda, sem igual. E acho que essa missão de levar para o maior número de pessoas, porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela está perdendo, né? Uhum. Porque quando você entra na linha de produção, você não sabe o que você está perdendo. E não é nem falado para ela, né? Que fica muito focado na dor. O parto é dor, não vou sentir dor. E o parto não é só dor. Tem dor. É com dor, é diferente. Tem dor, mas a dor não é o principal. Então, acho que isso está mudando. Então, eu voltei, né, atendendo um mercado que é totalmente diferente, numa situação totalmente diferente, porque a gente tem mais profissionais atuando, os hospitais estão mais abertos para receber, as pessoas falam mais sobre isso, e aí cresce cada vez mais o número de pessoas interessadas e que vão lá saber que aquilo é o seu direito. Uma coisa assim que eu percebo quando eu vou lá no seu consultório é que você ainda faz um trabalho que ele vai um pouco além. Você torna tudo tão suave, tão natural, que isso encoraja a gente. E principalmente, até no caso da Aline, que é um pouco mais ansiosa, você acalma ela. Ela sai de casa pensando em 50 perguntas para te fazer, ela está super tensa e ela volta tranquila. É uma forma de abordagem que eu acho que desse conceito também tem uma empatia. Você não dá um protocolo, segue, eu estou mandando e acabou. Você vai entender um processo, você vai entender a nossa realidade, você vai entender. E eu acho que tudo isso aí está dentro desse contexto, né? Na verdade não sou eu que torno suave natural, é suave natural. Isso. Mas a gente ainda vem com aquele mindset. A medicina que torna tudo difícil, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma das coisas que é muito comum, né, os pais intentarem logo que nasce, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer nada. Follow your heart. Você tem que olhar o seu bebê, pegar o seu bebê, né? Você tem que, né, viver deixar isso aqui um da outra e vamos também, ver né? o que você tem que fazer, né? Então você não tem que nada. E é isso, cada família tem uma demanda, tem uma situação. A maternidade traz coisas, né, que estão lá no fundo, debaixo do pano, e traz coisas nesse momento. Então, cada um vai vivenciar isso de uma maneira. Para algumas pessoas, elas podem chegar no meu consultório e aí, na verdade, eu acho que não é tornar as coisas suaves e naturais, é mostrar para vocês que elas são suaves e naturais. Sim. Desmistificar, né? Exatamente, aí de repente, mas é isso. Mas é só isso? É isso. Ontem o pai de uma bebezinha que nasceu, ele falou, mas não é só isso mesmo, é simples assim? É simples assim. Mas é que vem aqui um monte de gente, fala um monte de coisa, eu não sei se eu tenho que confiar em vocês ou nas pessoas que falam esse monte de coisa. O pessoal do hospital falava que tinha que mamar de 3 em 3 horas, que tinha que fazer isso, tinha que acordar, tinha que arrotar, não sei o quê.
em quem eu confio? Falei, no seu coração. Se você achar que você tem que fazer tudo isso, né? Se você achar que faz mais sentido você olhar o bebê, ele tá dormindo, tá bem, e, né? A questão é acordar, não acordar o bebê pra mamar, né? Eu acho que o pediatra dá esse apoio pra você fazer o que, né? Porque às vezes fica essa dúvida. Acorda, não acorda, por exemplo. Né? E você tem que ter o apoio, para você não acordar, você observa isso, você faz assim, e aí você faz o que você quiser. Você tem liberdade, né? Você tem empoderamento. Filho é seu. Exato. Tem que ter, né? Então, e isso é lógico, isso é óbvio. Mas é comum as pessoas querem um manual de instrução. Seria mais fácil se o bebê esse manual de instrução. Mas não vem. Por quê? Eu falo bastante isso na consulta. Como cada bebê é cada família é uma, não tem um manual que vá servir para todo mundo. Não tem. Perfeito. Né? Então, assim, eu sempre falo, talvez eu estou falando para vocês vão escrever o manual da Amora. A Amora gosta disso, a Amora gosta daquilo, a Amora dorme gosta assim. de pegar assim, a Amora é agitada, a Amora é tranquila, a Amora gosta de passear, a Amora gosta de ficar em casa. E aí vocês conhecem a Amora. Perfeito. Né? E se eu falar assim, não, então olha, você tem que 8 horas colocar ela na cama, por exemplo. Uma Amora gosta de dormir 6h30, por exemplo. Não, é 11h30, é diferente. Como é que se eu tentar colocar às 8h30 é só guerra. Entendeu? Então, é assim, por exemplo, nesse sentido eu sempre falo, que horas que eu tenho que pôr pra dormir? Que horas que ela tem sono à noite? Perfeito. Que horas? Então, o que a gente... E aí a gente vai encaixando isso. E eu acho que isso traz, quando você decide, quando você faz as coisas, isso traz para vocês a confiança, né? E é isso, são vocês que vão cuidar, a confiança. Vocês têm que acreditar que vocês sabem fazer. Você sabe que você tocou alguns assuntos para mim foram bem interessantes. Você falou que você quase desistiu da sua profissão porque ela não te fez significado. Eu tenho uma história bem parecida com isso também. Eu cheguei a fazer até 1 ano de direito. Nossa. Porque pra mim, eu trabalhava numa linha de produção também. Eu até usava. Eu ia fazer pedagogia, porque aí eu falei, eu gosto de finanças, então eu vou ser professora de educação infantil. Você ia achar o mesmo problema também, era o diretor da escola que ia te enquadrar. Exatamente. Então eu acho que a gente uma das coisas que tem que fazer é a gente transformar nosso próprio mundo, né? E aí eu até usava o termo, eu falava, eu era babá de adulto ególatra. Essa era a minha profissão. Na prática era o que eu fazia. Eu tinha que falar pra um cara que era milionário, dava personal, né? Em academias grandes, cara, muita grana. Então o cara já tinha o ego aqui em cima, aí ele tinha que exacerbar mais ainda o ego dele, deixar ele do jeito que ele queria, falar que ele era bonitão e não sei o que aí ele ficava lindo. Deixar ele fazer selfie no espelho. Exato, aí ele não parava de me pagar. E aquilo não falava com o meu espírito de jeito nenhum, né? Então, depois de algumas experiências, eu até conto em outros vídeos, eu me encontrei quando alguém falou pra mim que tinha um ser humano na minha frente. Ó, tem um ser humano. É isso, a primeira coisa que você vai ter que lembrar. E se tem um ser humano, a primeira palavra que você rasga do seu dicionário chama protocolo. Assim como você rasga manual, como você rasga qualquer coisa. Porque o protocolo, ele diz que se você fizer tudo isso aqui que está aqui, você vai ter esse resultado. Mas tem uma terceira variável, que ela vai ter que ser a mesma também. Porque para eu somar uma coisa a outra e dar a mesma coisa, esta variável tem que ser a mesma. E essa variável nunca é a mesma. Então, se eu tentar seguir uma linha de trabalho, por exemplo, como você usou de exemplo, se eu tentar colocar a Amora para dormir às 6, sendo que ela dorme às 11, eu não vou ter o resultado que você falou que eu ia ter. E na minha área de trabalho é a mesma coisa, ou seja, você tem que individualizar, você tem que entender a pessoa como um todo. Não basta eu olhar só para o corpo dela, eu tenho que olhar ela para o contexto geral, porque o contexto geral influencia muito também. Então eu achei isso legal, assim, a gente pensa assim, medicina, não, mas se o cara foi médico, ele já tem aquela convicção de que aquilo que ele quer é a vocação dele, então ele vai se adaptar super bem a isso daí. E no fundo, acho que muita gente vivencia isso em todas as suas profissões, né? Você querer ter a sua liberdade de viver seu propósito e não conseguir. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está montando aqui um programa, que nem eu conversei aqui fora do ar com você, está montando um programa de gestante. Eu tenho um vídeo que eu explico só sobre isso, né? Mas esse programa ele vai abordar a mulher que decidiu engravidar, ou seja, o pré-gestação. Que a gestação começa nesse momento. Começa na decisão. Começa no teu sonho, né? Começa no teu posicionamento, na sua atitude de vou ser mãe. Claro, salvo
exceções, mas em geral, numa condição normal, você não engravida à toa. Você pensa, você para de tomar anticoncepcional, você se programa, você muda de casa, você tenta já pensar no seu trabalho como vai ser. Você vai já antecipando alguns processos. Mesmo que seja uma coisa mais abrupta, né? Existe um tempo de você amadurecer essa ideia na cabeça. Existe uma consciência, né? Uma escolha ainda que, né, que não seja tão, né, cheia de agora eu vou parar, eu vou fazer isso, eu fiz aquilo, mas existe uma gestação mental. Sim. Ali, né? Uma coisa e esses 9 meses da gestação também, eles servem para preparar muito os pais. Né? Ainda bem que é um tempo grande, né? E teremos muitos problemas.